Em algum momento da sua vida você já se sentiu exausto, cansado, sem força, sem vigor? Pois é, hoje eu tenho uma novidade para você dentro da Bíblia Sagrada. A Bíblia diz lá no livro do profeta Isaías que Deus ele multiplica a força daqueles que não têm nenhum vigor. Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Queridos, hoje estamos mais uma vez aqui no nosso devocional diário da AD Holiness. E o tema hoje é tanque vazio. O texto baseado está lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 41. Vamos lá? O nosso devocional de hoje fala de uma moça que ela trabalhava como enfermeira, né? E ela um dia conversando com a sua amiga disse: amiga, hoje eu estou tão cansada, estou tão exausta, estou sem força, estou sem vigor, não tenho força para nada, não tenho ânimo para nada. A amiga dela lembrou-se desse texto bíblico que nós citamos no livro do profeta Isaías e disse para ela: amiga, ore ao Senhor, entregue-se a Ele, fala para Ele como é que você está se sentindo. E ela entregou-se ao Senhor, orou ao Senhor, e daqui a pouco ela recebe uma força tão grande vindo de Deus, que dá força a ela, dá coragem, dá ânimo para ela cuidar de muitos mais pacientes do que ela estava cuidando antes. É assim que o nosso Deus trabalha, é assim que o nosso Deus age. Se você está fraco, irmão, não pare na caminhada. Você está fraco, está sem força, está desanimado, não pare. Eu aprendi uma coisa na AD Holiness quando o pastor Johnny ele pregou. Veja o que ele falou. Você vai para a igreja fraquinho, sem força, sem ânimo, mas quando chega lá, Deus usa alguém com uma palavra, aquela palavra te dá uma injeção de ânimo e você sai de lá com a tua força revigorada. É assim, a Bíblia diz que Abraão ele foi abençoado e fortalecido na fé, dando glória a Deus. Então você pode, irmão, chegar na igreja mesmo sem força, mesmo fraquinho, mesmo capengando, como alguns dizem, mas vá, não fique em casa, tá bom? Então lá você vai conseguir encher esse tanque vazio. Vamos para frente agora no livro de Êxodo, capítulo de número 23 e 24. Começa dizendo: não defame os outros. Começa mais um texto bíblico aí falando sobre as leis civis que Deus cria para regulamentar a vida das pessoas. Eu acho isso muito interessante. O nosso Deus é um Deus que ele não só nos fez, ele nos criou, ele nos formou, ele dará as normas de como nós convivermos uns com os outros, em amor, em união, em respeito uns com os outros. Ontem nós lemos bastante códigos civis, né, na Bíblia, muitas leis civis na Bíblia Sagrada, escrito no livro de Êxodo, capítulo 21, capítulo 22, agora estamos no capítulo número 23, que continua, mais uma vez, Deus falando com o povo, né? Mostrando a conduta que cada um deve ter. E diz nesse texto ainda, no livro de Êxodo, capítulo 23, que nós não podemos ser parcial. Tem pessoas que são parcial. Quando é para favorecer a esse ou aquele, a pessoa toma partido. O crente não pode tomar partido, ele não pode ser parcial. Disse que pau que bate em Chico, bate em Francisco. E há muitas pessoas hoje aí, que só querem bater em Chico e proteger o Francisco. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Vem aí as instituições de 3 festas: a festa do Pães Asmo, a festa da colheita e a festa das barracas, né? Das tendas. Essas 3 festas eram festas anuais que o povo deveriam olhar. Também eu achei muito interessante no capítulo de número 25, e o capítulo de número 23 e o versículo de número 25, ali traz alguns benefícios daqueles que servem ao Senhor. Sabe o que acontece? Aqueles que servem ao Senhor, diz o texto: primeiro, ele abençoa o seu pão. Segundo, ele abençoa a sua água. Terceiro, ele te abençoa com a cura. Em quarto lugar, ele abençoa a tua esterilidade, ele não deixa você ser estéril. Em quinto lugar, ele te abençoa com vida longa. Eu parei aqui porque eu li vida louca, mas ele te abençoa com vida longa, longevidade.
Aí diz assim, ó, ele ainda vai te livrar dos inimigos, vai mandar vespas, os inimigos vão fugir, né, da sua presença, da presença do povo de Israel. E hoje, para nós aqui, uma aplicação para nós, né? Aí no capítulo número 24, a Bíblia diz que Deus chama Moisés, Arão, Nadab e Abiú. Diz, vem aqui para o monte, sobe aqui, mas o povo não pode subir. Traz também os 70 anciões de Israel. E eles foram com os 70 anciões de Israel que ficaram no pé do monte. Aí a Bíblia diz que Deus chama Moisés e Josué para eles subirem ao monte. Naquele monte, a Bíblia mostra que Josué e Moisés ficaram lá 40 dias e 40 noites. E sabe o que me chamou a atenção no capítulo número 24 de Êxodo? Mais uma vez, eu estou falando aqui para os irmãos que tem coisa que nos surpreende. Porque cada vez que você vai ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela em si é nova. Então, a cada vez que você lê, parece que você está lendo algo novo que você nunca leu. Sabe o que eu encontrei lá nesse capítulo de número 24? A Bíblia diz que os 70 anciões de Israel, Moisés, Nadab, Arão e Abiú, eles viram Deus. Eita! Mas o texto bíblico diz que ninguém vê a Deus e fica vivo. Pois é, a Bíblia diz que eles viram Deus. E viram, sabe o quê? Viram os pés de Deus. Está registrado lá no livro de Êxodo, capítulo 24. Viram os pés de Deus. E a Bíblia diz que Deus estava pisando sobre safira, né? Tem gente que briga e mata por uma pedra preciosa dessa safira, mas Deus pisa nela. Olha a grandeza do nosso Deus. O nosso Deus, irmãos, ele é rico. Ele é rico em graça, rico em misericórdia, mas também ele é rico em prata, rico em ouro. E sabe do que mais? A Bíblia diz que ele é dono do ouro e dono da prata. Então, vez ou outra, a gente precisa sim fazer uma oração, dizer, Senhor, manda um pouquinho dessa prata para minha casa, para minha família, para o meu lar, cuida de mim. Porque a Bíblia diz que há muitos homens ricos. Ontem a gente falamos de rico, né? Hoje, mais uma vez, tocando aqui só uma palhinha por cima, né? Mas eu queria só te mostrar que Deus, ele se apresentou para esses homens, 70 anciões, Nadab, Arão, Abiú, Moisés. A Bíblia diz que eles viram Deus, viram os pés de Deus, Deus pisando sobre a safira, né? Sobre as pedras de safira, e ficou tudo claro como se fosse o céu. Que coisa linda. E tem mais, a Bíblia diz que eles, quando viram aquilo, eles ainda jantaram na presença do Senhor, né? Comeram e beberam. Vamos para frente? Agora, livro de São Mateus. Chegamos aí em São Mateus, capítulo de número 20. Eu acho muito interessante essa palavra dos trabalhadores. A Bíblia diz que um homem, ele tinha, Jesus contando essa parábola, diz que um homem, ele tinha um campo, e ele chamou trabalhadores para trabalhar na sua vinha, na sua seara. E ele contrata aquele primeiro funcionário e diz assim, olha, eu vou te pagar um denário por dia, né? Um valor por dia, um denário. Você vai trabalhar? Ele disse, vou. Aí foi trabalhar, 9 horas da manhã. Meio dia, ele encontra outras pessoas que estavam paradas. Vocês estão parados por quê? Vocês querem trabalhar? Queremos. Vai trabalhar na minha lavoura e eu vou pagar para vocês o que for justo. E aquelas pessoas vão. 3 horas da tarde, ele chama outros que estavam ociosos na praça e disseram, e vocês não querem trabalhar? E disseram, não, a gente quer trabalhar, mas até agora não encontramos alguém para nos contratar. Ele disse, então vocês vão lá e estão contratados, trabalhe o dia para mim hoje que eu pagarei para vocês o que é justo. Quando chega no final do dia, ele chama o administrador e diz, eu quero que você pague para todos os funcionários, começando por último que chegou até o primeiro. Então, o último funcionário, né, que chegou 5 horas da tarde, 3 horas da tarde, entra na fila para receber e ele dá um denário. Ele tinha acertado um salário de um denário para aquele que entrasse 9 horas da manhã. Mas esse entrou 5 horas da tarde ou 3 horas da tarde, ele recebeu já um denário. Então, aquele que estava lá no final da fila disse, espera aí, ele me contratou por um denário. E eu trabalhei o dia inteiro. Esse aí começou a trabalhar às 3 horas da tarde e ganhou um denário, então com certeza ele vai me pagar muito mais do que um denário. Aí chama o segundo, né, que entrou mais ou menos meio dia e pagou também um denário. Aí chama aquele que entrou às 9 horas da manhã e pagou um denário. Aí ele disse, espera aí você não está sendo justo comigo. Interpelou o funcionário.
Aí ele disse, mas por que eu não estou sendo justo com você? Não, porque você pagou para aquele um denário e ele chegou 4 horas da tarde. Você pagou para aquele outro um denário e ele chegou meio-dia. Agora eu que cheguei 9 horas vou receber um denário? Aí ele disse, mas não foi esse o combinado que eu fiz com você? Eu não tinha combinado com você que você trabalhava só para mim e eu te pagaria um denário? Sim, então está aqui. Um denário foi o meu salário combinado com você. Mas por que você pagou a mais os outros? Ele disse, o dinheiro é meu. Eu pago o que eu quero, eu não posso. Existe lei agora, diz o texto ainda, existe lei para governamentar o meu dinheiro, se eu posso pagar a mais para ele ou para aquele, né? E a Bíblia mostra que o reino dos céus é assim, tá? Há muita gente que chegaram, bateram, malharam e lutaram, fizeram muita coisa, arrancaram um toco, mas no final o salário dele vai ser igual àqueles que começaram agora. Tá, irmão? Então não pare na caminhada. O teu trabalho, a Bíblia diz lá no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15, 52, eu acho. Não, lá vai falar sobre 1 Coríntios, capítulo de número 15, alguma coisa lá diz que Deus diz que o vosso trabalho não é vão no Senhor, terá uma recompensa. Hebreus capítulo de número 10, versículo 6, ou 6 e 10, diz que Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho. Então trabalha para Deus, irmãos. Diz que quem trabalha para Deus, ele está depositando em uma conta corrente espiritual. E você tem feito o quê? Quer encher o tanque? Trabalha para o Senhor. Quer encher o tanque? Vá na olaria buscar o Senhor. Quer ter uma vida abundante? Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe a sua família. Amanhã temos mais. Um grande abraço a todos. Em nome de Jesus.